E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para você. E vamos embora. 6.0, live 3, questão 25. Homem com 54 anos de idade, com antecedentes de dislipidemia, hipertensão arterial e histórico de doença familiar cardiovascular precoce. Pai teve infarto do miocárdio aos 50 anos. Deu entrada na emergência do hospital com história de dor em região epigástrica há cerca de 5 horas, em aperto, de forte intensidade, sem relação com a alimentação e sem fatores de melhora, acompanhada de náuseas e vômitos. Havia recebido 200 miligramas de AS no hospital de origem. Ao exame, encontra-se pálido, sudoreico e sonolento. Temperatura axilar de 35,8, pressão arterial de 80/50, está hipotenso. Frequência cardíaca está taquicárdico. Frequência respiratória OK. Pressão periférica diminuída, perfusão periférica. A ausculta cardíaca revela bulhas normofonéticas sem sopros. Turgência jugular 45 graus. A ausculta pulmonar não revelava estertores. O ecocardiograma da admissão é apresentado abaixo. Uma coisa que me chama a atenção, né? Isso aqui está parecendo um quadro de infarto, né? O paciente tem dislipidemia, hipertensão, doença cardiovascular precoce com pai aos 50 anos, história de dor em região epigástrica há 5 horas. Eu já penso logo em infarto, né? Em aperto, forte intensidade, sem relação com a alimentação, sem melhora, acompanhada de náuseas e vômitos. Certo? Então, infarto. Tomou aspirina, tá com sinais aí de aumento do simpático, taquicárdico, hipotenso e ok. Agora, por que tá com a turgência jugular e tá hipotenso, né? Tá tendo o quê? Um choque cardiogênico? Será? Será que ele tá tendo um choque cardiogênico? Então vamos ver aí o eletrocardiograma. Aí eu olho já. O eletrocardiograma eu tenho que olhar sempre a mesma coisa. Ou vai estar o supra-ST nas derivações anteriores ou na ponta do coração. D2, D3 e AVF tem supra, tá vendo aí, ó? Supra aqui, ó. Tá vendo o supra? Aqui, ó. Olha o D2 com supra aqui, ó. Tá vendo? Bonitão. Meu amigo. D2, D3 e AVF. Aí o que acontece? Foi infarto de parede inferior. Ok. O que mais? O infarto de parede inferior, eu tenho que sempre pesquisar se teve infarto de parede posterior também, de ventrículo direito, né? Porque eles são irrigados pela mesma artéria, que é a artéria coronariana direita. Vamos ver as alternativas. Diante do quadro clínico do paciente, a hipótese diagnóstica, a provável causa do choque e o tratamento inicial recomendado são, respectivamente, infarto com supra de parede inferior. Ok. Tamponamento cardíaco. E o tamponamento cardíaco não vai gerar o eletrocardiograma desse jeito, né? A gente vai ter redução das bulhas, né? Porque o paciente ele vai ter o coração todo apertado, né? Vai reduzir os pulsos, a gente vai escutar bem pouquinho. Então, não me parece ser um tamponamento cardíaco e nem a pericardiocentese, né? O tratamento. Também, infarto de parede anterior não, seria V1, V2, V3, que teria o supra, né? A gente tem parede inferior, então letra B tá errado. De parede inferior, ok. Infarto do ventrículo direito, hidratação com solução salina, ok. Lembra quando a gente tem infarto do ventrículo direito, a gente não pode dar as drogas que a gente dá normalmente. Então a gente vai dar reposição volêmica, né? Então tá certo, isso aqui tá certo. Infarto de parede anterior tá errado, infarto anterocetal tá errado, né? Foi de parede inferior, só poderia ser a letra C. Na verdade, ventrículo direito. Isso aí, letra C, 25. Deixa eu ver aqui. Letra C é este. Beleza? 26.
Homem de 48 anos de idade, procura um ambulatório de clínica médica para avaliação. Não apresenta história de comorbidades conhecidas prévias, mas é tabagista e tem história familiar de hipertensão arterial sistêmica. Nega diabetes, dislipidemia, etilismo, drogadicção, acidente cerebrovascular, doença renal prévia, doença de tireoide, doença arterial coronariana e uso de medicações. No momento, assintomático. A pressão está 145 por 95 e o IMC está 26,8. Fundoscopia revelou arteriolas estreitadas, tortuosas e brilhantes em fio de prata, além de cruzamento arterial patológico. Então tem retinopatia hipertensiva, né? Paciente está um pouquinho do peso aumentado, tem aqui a questão, né, da hipertensão, não tem história de comorbidades conhecidas e é tabagista, certo? Tem história familiar de hipertensão arterial sistêmica, certo? Então ele é tabagista, não tem nenhuma alteração, tem histórico familiar e tem já lesão de órgão-alvo aqui, né, a retina. Vamos ver mais. A ausculta cardíaca revela bulhas normofonéticas com ritmo cardíaco regular em 3 tempos. Presença de B4, frequência cardíaca de 88. Ó, já tem alteração cardíaca também. Não havia turgência jugular. A ausculta pulmonar era normal. Não havia edema de membros inferiores. O eletrocardiograma revelou sinais de hipertrofia ventricular esquerda. Ok. A dosagem de creatinina e suma de urina eram normais. Então tem lesão já do coração e retina. Paciente alto risco cardiovascular, né? Então, qual é a meta hipertensiva desse paciente aqui? É menor do que 130 por 80, né? Modificação do estilo de vida e tratamento medicamentoso já aí nesse paciente, já que ele tem alto risco. Pacientes que apresentam diabetes, dislipidemia, tem alguma doença crônica, a meta hipertensiva deles é menor do que 130 por 80. Não é verdade? Fácil. Demés. 27. Mulher com 32 anos de idade, procura ginecologista, tendo irregularidade menstrual e dificuldade para engravidar. Já fizemos uma questão de infertilidade. As menstruações frequentemente atrasam, chegando a ficar 120 dias sem menstruar. Gesta 1 para 1, com antecedente de diabetes gestacional na primeira gestação, há 8 anos. Sedentária, nega tabagismo e etilismo. Refere-se a aumentado de cerca de 15 quilos desde o parto. Ó, tem presença de acne facial e surtismo, além de acantose nigricans nas axilas e região nucal. Trouxe a ultrassonografia transvaginal mostrando ovários com volume aumentado e presença de mais de 12 folículos, medindo 9 milímetros em ambos os ovários. Tem síndrome de ovário policístico. Então, o síndrome de ovário policístico, ele gera um aumento da fase estrogênica, por isso que a paciente ela não ovula e gera essa dismenorreia. No caso, alteração do ciclo menstrual, o ciclo vai estar mais aumentado, com a fase estrogênica maior. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a paciente apresenta risco aumentado para adenomiose. Não, adenomiose não, né? Adenomiose é infiltração do endométrio na parede do miométrio, né? Então não vai ter, não. Endometriose pélvica é implantação do endométrio em outras regiões, a endometriose, né? E pélvica vai ser na região da pelve. Também não apresenta aumento do risco para isso, não. Teratoma maduro de ovário, não apresenta. Agora, hiperplasia endometrial, sim. Porque vai estar o estrogênio aumentado e vai ter a estimulação do endométrio, fazendo com que tenha hiperplasia, aí sim. Resposta letra D, 27. Letra D, meu amiguinho. Eita, negócio fácil. 28. Mulher com 30 anos de idade atendida por um médico numa UBS, na comunidade que reside. Há 3 meses vem se sentindo muito cansada, com desânimo e desinteresse para fazer todas as suas tarefas diárias, inclusive sem vontade para comer. Então ela está cansada, com desânimo e perda de interesse para fazer as suas atividades. Não está insônia, além de que não serve para mais nada. O paciente está, o quê? Depressão, né? Isso é depressão. Além do acolhimento de forma contextualizada por meio do relacionamento médico-paciente humanizado, quais devem ser, respectivamente, o diagnóstico e a conduta? Ter perda de prazer nas atividades diárias, tem insônia, tem alteração da alimentação, alteração da concentração. Tudo isso daqui, a paciente mostra para a gente que ela tem emagrecimento. Então, tem um quadro depressivo, né?
Letra A paciente não preenche critérios para episódio depressivo. Não. Preenche sim. Paciente preenche critérios para episódio depressivo e deve ser encaminhada para um psiquiatra? Não, o tratamento não deve ser encaminhamento para o psiquiatra logo de cara, né? A hipótese diagnóstica é de anemia. Anemia não. A paciente preenche critérios para diagnóstico de episódio depressivo e deve se iniciar tratamento já de cara, né? Fluoxetina, paroxetina, citalopram, todas essas drogas são efetivas aí, inibidores da recaptação seletiva de serotonina, né? Resposta letra D. 28, letra D. Né? Eu fico falando, eu só fico me repetindo, né? Toda hora eu digo, ó, tá vendo? A questão se repete. Quantas vezes não caiu depressão e sempre foi a mesma coisa, né? Muito repetitivo. Aí vamos lá. 29. A mãe de um lactente com 3 meses de idade procura atendimento médico na unidade na UBS, porque ele não apresenta evacuações há 2 dias. Há 2 dias, né? Não há outras queixas. Refere que o lactente está em aleitamento materno exclusivo e as evacuações têm ocorrido com intervalos de até 3 dias. Trata-se do seu primeiro filho e a mãe está muito preocupada. Ao exame físico, a criança encontra-se ativa, reativa, normocorada e hidratada. Apresenta frequência respiratória e cardíaca normais, ausculta pulmonar e cardíaca normais, palpação abdominal normal, tendo em vista que a queixa materna e o exame físico, a orientação adequada é. Então a gente tem uma criança que está toda normal. Está tudo certo. Abdômen, ausculta pulmonar, não tem problema nenhum. Defeca a cada 3 dias. Isso aqui é o quê? Constipação funcional, né? Até um pouco constipada. Agora ela está em aleitamento materno exclusivo. O que eu vou fazer? Vamos ver. Orientar água e líquidos? Não. Até os 6 meses só aleitamento materno. Então, não dá água e líquidos. Chás? Não. Observar e retornar caso ocorra incômodo a evacuar. Pode ser essa, né? Então, mais de 3 dias, aí constipação funcional, né? Normal. Aumentar líquidos e alimentos laxantes? De jeito nenhum. Letra D não, né? Só aleitamento materno. Administrar supositório de glicerina após 24 horas sem evacuações? Não. Após 24 horas? Não, que conversa é essa? Que loucura, né? Então a gente tem sempre essas questões de constipação. Na maioria das vezes, também acho que foi em 2020, agora teve uma questão de constipação também. E todas as vezes que aparece no Revalida, a constipação ela é sempre, ou então o paciente ainda não está constipado porque tem poucos dias, e aí a mãe fica aperreada, ou então ela tem constipação funcional, né? Então, o que você deve sempre saber é que aleitamento materno exclusivo não deve dar dietas laxativas nem nada disso. Ficar tranquilo, e se apresentar algum sinal de risco, aí sim que você vai fazer mais dietas laxativas, vai fazer aumento da ingesta de líquidos em pacientes que já podem fazer essa ingesta, né? Maiores de 6 meses. Talvez uma criança menor do que 2 anos não seja a conduta adequada dar muita dieta laxativa, né? Mas, de qualquer forma, dietas laxativas e uso de supositório de glicerina serão orientações posteriores, né? Não serão a primeira coisa. Primeiro, aumenta os líquidos em maiores de 6 meses. Aumenta os líquidos. Dieta laxativa, mais fibra. Depois, aí sim, em último caso, você vai fazer a supositório, essas coisas, que aí já seriam mais posteriores, né? Mas na maioria das vezes é só observar mesmo. Nas questões, todas as vezes que apareceu constipação funcional ou algo parecido, era sempre para fazer a observação. E sempre ele mostra que o paciente não tem nada. Certo? Observar e retornar caso incômodo ao evacuar. A resposta é a letra C. É lógico, né? Bem lógico. 30. Menina de 7 anos de idade foi levada para consulta em unidade básica de saúde pela mãe, apresenta queixa de ganho de peso excessivo nos últimos meses. Após a realização do exame físico, foram registrados os seguintes dados: peso de 35 quilos, altura de 1,25 m, pressão arterial de 118/80. Após a análise das curvas de crescimento, peso, altura e índice de IMC, a gente vai ver aqui, né? Vamos lá. Primeiro dado que a gente tem aqui é a pressão arterial. Vamos ver aqui, ó. 118/80. Vamos ver onde está. 118 de sistólica, tá aqui, ó. 118. E onde é que tá 80? Tá aqui, né? Também na última. Então, tanto 118 de sistólica como 80 de diastólica estão acima do percentil 95, né? Acima do percentil 95 para pressão arterial é hipertensão arterial. Então, essa criança tem diagnóstico aí de hipertensão arterial ou pressão arterial alterada, né? Depende da quantidade de aferições. Certo? Então,
é a questão aí da hipertensão arterial. A pressão arterial dessa criança está aumentada, está acima do percentil 95 de pressão, está alterada, ok? Aqui é o peso da criança é 35 quilos. Vamos ver onde é que está o peso de 35 quilos numa criança de 7 anos. 7 anos, 35 quilos, está aqui, ó. Tá vendo que ela está acima do peso, acima do percentil 97. Então tá aqui, ó. Tá acima do peso, o peso dela tá alterado. Vamos ver aí o IMC. O IMC que ela deu pra gente, a altura foi, o peso foi 35 quilos e a altura 1,25 m. Se eu pegar 35 e dividir por 1,25 ao quadrado, vai dar 22,4 de IMC. Entendeu aí? IMC, peso sobre a altura ao quadrado. Só pegar isso daí e fazer essa fórmula, vai dar 22,4. 7 anos, 22,4, dá mais ou menos aqui. Acima do percentil 97 também, né? Então a criança tem obesidade, não é verdade? Então também tem obesidade. Ok. Tá aqui mais curvas de peso para altura e tal, e aí vai, né? Vamos ver aí a altura, ele mostrou a altura aqui. Altura 1,25 m, peso 35. Vamos ver aqui, nessa última tabela aqui, vamos plotar nesse gráfico aqui. 7 anos. 7 anos, a altura 1,25 m, tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui, pouquinho, né? Vai estar aqui, tá normal. E esse era a altura. E o peso, a gente já viu, né? O peso para a idade, com 7 anos, 35 quilos, vai estar aqui acima, o peso está aumentado. Não é verdade? Então a altura está normal, ela não é grande para a idade e o peso está muito aumentado. É correto afirmar que os diagnósticos e a conduta inicial recomendada nessa situação são, respectivamente, obesidade grave e hipertensão. Recomenda-se incentivar hábitos de vida saudáveis, atividade física regular, alimentação balanceada, realizar tratamento farmacológico. Criança não tem recomendação de tratamento farmacológico e adulto, pelo Ministério da Saúde, também já não tem mais. Então, não tem mais recomendação de fazer tratamento farmacológico em adultos também, certo? Então, aqui está errada a letra A. Sobrepeso não, já tem obesidade. Então, a letra B está errada. Obesidade e hipertensão, recomenda-se seguir o plano alimentar com dieta balanceada, atividade física regular e acompanhamento semanal com a equipe da saúde. Sobrepeso e hipertensão está errado, obesidade e pressão arterial limítrofe está errado. Então, só pode ser a letra C. 30, letra C. É isso aí. Obesidade e hipertensão, e é isso aí. Acompanhamento com a equipe. Resposta letra C, fácil. Não é verdade? Próxima questão. Primigesta com 20 anos de idade, 18 semanas de gestação, assintomática. Vem para mais uma consulta de pré-natal na unidade básica de saúde, trazendo resultado de sorologia para toxoplasmose. IgG reagente, IgM reagente. Ó, teve IgG e IgM. Essa questão está errada, porque é antiga, né? Teve a questão igualzinha agora de 2020, que era com 14 semanas de gestação. Até as 16 semanas de gestação, está indicado, nesses casos aqui de IgM reagente e IgG reagente, realizar o teste de avidez. Certo? Então, essa questão, a resposta é solicitar o teste de avidez, mas seria no máximo com 16 semanas. Então, hoje em dia, até as 16 semanas se faz o teste de avidez. Depois disso aí, já se faz aí a pesquisa do feto para ver se tem alteração. Se não tem alteração, vai tratar a mãe. E tendo alteração, trata o feto também. Certo? Então, solicite o teste de avidez até as 16 semanas. Isso aqui está desatualizado. Então, até a 16ª semana. Então, se fosse 16 semanas, estaria certo a letra E. Hoje em dia, não é até as 18, é até as 16. Certo? 31 é a letra E, levando em consideração que deveria ser até as 16 semanas. No Revale de 2020, ele colocou 14 semanas. E sempre essa questão se repete. Agora, em 2020, se repetiu. Então, ele vai colocar IgG reagente, IgM reagente, e você tem que fazer o teste de avidez. Essa vai ser a resposta, porque é isso aí. É isso aí que a gente faz. Então, 18 semanas, não, vai ser até as 16 semanas, certo? Então, corrigindo aqui, coloque aí na sua provazinha 16 semanas, ou menos do que 16 semanas, e vai estar certa a letra E.
Lembra que isso daqui é uma questão antiga de 2013. Atualmente, até as 16 semanas, é realizado o teste de avidez. Certo? 31, resposta letra E, levando em consideração até as 16 semanas. A gente vai tirar esse 18, vamos colocar 16 ou 15, 14 semanas, que foi o que aconteceu agora. Por que não vale a pena mudar a resposta? Deixar 18 aqui e mudar. Porque geralmente o que acontece é essa questão. Ela se repete. Essa questão se repete. Certo? Ok? Então é isso aí. Deixando claro aí a atualização. 32. Mulher com 64 anos de idade, com antecedentes de hipertensão arterial há cerca de 20 anos e tabagista. Em uso de enalapril, foi trazida à emergência de um hospital terciário com quadro de dor lombar e forte intensidade de início súbito, sem radiação, que foi acompanhada por síncope sem pródromos, iniciada há 2 horas. Na admissão hospitalar, estava consciente, orientada, anictérica, com palidez cutânea mucosa, temperatura axilar de 36 graus, com pressão arterial de 70 por 45. Frequência cardíaca de 118, frequência respiratória de 18. Os exames do aparelho cardiovascular e pulmonar não demonstram alterações. O abdômen apresenta equimoses de ambos os flancos e era levemente doloroso a palpação de mesogastro e hipogástrio, com massa pulsátil em região de mesogastro. O que é que eu penso se eu vejo aqui massa pulsátil em região de mesogastro? Eu vou pensar em aneurisma de aorta abdominal. Massa pulsátil em região de mesogastro, é isso que eu vou pensar. Se a paciente tem hipotensão, mais o aneurisma, eu vou pensar que esse aneurisma está roto. Então, o aneurisma teve uma ruptura do aneurisma. Então, é isso que eu estou pensando nesse momento. Ruídos hidráulicos presentes. Nos membros inferiores havia redução da temperatura distal e bilateralmente e redução da amplitude de todos os pulsos. Mais uma vez, corroborando com a minha hipótese diagnóstica. Os exames laboratoriais iniciais revelaram leucócito 12.000, ok, hemoglobina de 12,1, hematócrito de 36,3, plaquetas de 231.000, glicemia de 84, ureia de 45, creatinina de 1,2. Amilase está dentro da normalidade, TGO e TGP normais. Então, continuo com a minha hipótese diagnóstica. Considerando a condição clínica atual da paciente, o exame a ser realizado para confirmar o diagnóstico é ultrassonografia abdominal. É o melhor exame para a gente diagnosticar o paciente com aneurisma de aorta. Certo? Beleza? Ok? Ok? Resposta letra A. 33. Menino com 12 anos de idade comparece para a consulta em unidade básica de saúde, acompanhado pela mãe. Tem história de asma brônquica há 2 meses. Vem apresentando tosse noturna diária, incapacidade de jogar bola e crises de falta de ar, pelo menos uma vez ao mês. No exame físico, não apresenta alterações na ausculta pulmonar. Atualmente está sem medicação. Qual o tratamento preconizado para esse paciente? Letra A. Prescrever medicação de alívio, do tipo beta-agonista de longa duração. Então, atualmente, o início do tratamento da asma, quando o paciente está mal controlado ou parcialmente controlado, vai ser o uso de beta-agonista formoterol, né? Vamos usar o formoterol, não vai ser o salbutamol. Em maiores ou iguais a 12 anos, a gente já usa formoterol. Formoterol associado a budesonide. Nessa época, usava-se salbutamol, né? Então vamos levar em consideração a ideia da época, que se usava o beta-2 de ação curta, né? Mas como o formoterol ele tem início da ação rápida, então hoje em dia, a maiores do que 12 anos, a gente usa o formoterol. Em menores do que 12 anos, a gente usa, desculpa, formoterol não, formoterol. Maiores de 12 anos, formoterol. Em menores de 12 anos, a gente usa ainda o salbutamol. Pode usar o salbutamol tranquilamente, mas das duas formas, a gente vai associar a corticoide inalatório, geralmente budesonide, né? Então seria corticoide inalatório mais formoterol, maiores de 12 anos, salbutamol mais corticoide inalatório, menores do que 12 anos. Então, por isso que não é beta-agonista de longa duração, um LABA não seria agora nossa indicação. Seria especificamente o formoterol.
Medicação de alívio, tipo beta-agonista de ação longa? Não. Orientar cuidados ambientais, prescrever corticoide anatório associado a beta-agonista de ação longa? Não, também não, tá errado. Prescrever corticoide anatório de uso contínuo e um beta-agonista de ação curta, conforme necessidade de alívio dos sintomas. E letra E, prescrever corticoide anatório associado a montelukast? Não. Então, a resposta é letra D. 33, letra D. Seria corticoide inalatório de uso contínuo, mas corticoide inalatório, né? Uso contínuo budesonide, inalatório. E beta de ação curta, ou salbutamol, ou então o formoterol. Não é verdade? Também pode usar salbutamol, ainda hoje para maiores de 12 anos, mas a primeira opção é sempre o formoterol. Ok? Então, lembra do GINA, a partir de 2019, teve essas alterações. E agora está bem mais fácil responder questões de asma. 34. Mulher com 25 anos de idade deu entrada no serviço de emergência, prostrada, com vômitos. Ao exame físico, observa-se hipotensão arterial, febre de 39 graus, defesa na fossa ilíaca direita, distensão e irritação peritoneal difusas. O exame ginecológico e o toque retal evidenciaram a presença de dor no fundo de saco posterior, a mobilização do colo uterino. A punho percussão lombar é negativa bilateralmente. A melhor abordagem para o caso é... Então, isso daqui, paciente tenha hipotensão arterial, febre, defesa em fossa ilíaca direita, distensão e irritação peritoneal difusas, e tem no toque retal presença de dor no fundo de saco posterior, a mobilização do colo uterino. Isso aqui, possivelmente, é uma DIP, né? Paciente com febre e tal. DIP. Então, o que a gente vai fazer? A melhor abordagem é o quê? Reposição volêmica, realização de hemograma, solicitação de tomografia computadorizada de abdômen para excluir o diagnóstico de pelvoperitonite. Então, se a paciente já tem irritação peritoneal, tem hipotensão arterial, ela tem instabilidade hemodinâmica. No caso de instabilidade hemodinâmica, a gente já vai partir para a cirurgia, uma laparotomia dessa paciente. Reposição volêmica, realização de hemograma, iniciar antibioterapia após coleta de sangue pela hemocultura e indicar tratamento cirúrgico. Aí sim, aí eu gostei. Resposta letra B, né? Faz antibiótico, tem uma DIP e faz o tratamento cirúrgico, né? Tem que indicar o tratamento cirúrgico. Reposição volêmica, exame de urina, não. Exames de rotina para abdômen agudo, repetir ultrassonografia e reavaliar periodicamente, não. O paciente está hipotensa, com febre, sinais de irritação peritoneal, distensão, então isso aí já vai para o tratamento cirúrgico. Hemograma, urina, exame de urina, ultrassom para fazer o diagnóstico diferencial com ruptura de cisto ovariano, não. Reposição volêmica, solicitação de radiografia de abdômen inferior e reavaliar, não. Resposta, letra C, né? Não, letra B. Letra B, tratamento cirúrgico. 34, letra B. É isso aí. Eita, meu Deus. 35. Menino com 12 anos de idade é trazido pelo pai ao ambulatório de pediatria. Na história, apresenta febre e dor intensa nas articulações do joelho há uma semana, a qual passou a acometer cotovelos e punhos. Há 3 semanas apresentou infecção de garganta, tratado com amoxicilina. Ao exame, apresenta temperatura axilar de 38,4, frequência cardíaca de 132, estado geral comprometido. Dispneia leve, que piora com o decúbito. Isso aqui está parecendo febre reumática, né? Criança de 12 anos, teve faringite, de repente tem dores articulares, que são migratórias, né? Isso aí é uma febre reumática. A ausculta cardíaca mostra sopro holocystólico de média intensidade, mais audível em ápice, irradiando-se para a axila. Terceira bulha audível. Tem cardite, né? Cardite. Tem cardite. Ok. Diante do quadro de autosuspeito diagnóstico de febre reumática, ok, é isso aí. Qual a medicação a ser prescrita nesse momento? Paciente que já tem cardite, eu vou dar a ele prednisona, né? Prednisona. Então, corticoide. Paciente tem cardite, né? Alteração cardíaca. Então, vai ser tratado com prednisona. Resposta, letra D. Não é verdade? É verdade. Resposta, letra D. Já tem cardite. Lembra que a gente falou isso daí em outras lives, né? Eu não tenho... talvez seja um defeito, né? Um defeito que agora eu não sei se eu deveria explicar bem pontualmente, porque o que acontece é o seguinte, a gente já faz lives explicando os temas, né? E aí eu pego questões
de todos, daquele mesmo tema, várias questões, e faço como se fosse uma aula explicando aquele tema, só o tema. E vou explicando, e faço questões só desse tema. Então já faço lives assim. Teoricamente, né? Vocês que estão acompanhando as lives já acompanharam as minhas lives anteriores. Então eu tenho 1 milhão de lives aqui no YouTube falando sobre os mesmos temas. Então você vai me perdoar, porque tem coisas que eu tento agora ser mais pontual. Eu não descrevo tantas coisas assim como anteriormente. Porque eu acho que o momento agora é da gente ser bem pontual para você já ter os últimos detalhes das questões para poder fazer a sua prova. A prova do Revalido já vai ser agora. Então, eu tô tentando ser bem direto, bem pontual nas coisas mais importantes de cada questão. Eu espero, é porque eu não tenho como ter esse feedback eu mesmo fazendo, porque às vezes eu respondo uma questão e eu tomo como subentendido algumas coisas. Então pode ser que eu, tome como subentendido alguma coisa e eu não fale alguma coisa que para você seria importante, porque eu acho que algumas pessoas têm algumas outras necessidades, né? Mas eu não tenho como ser diferente agora. Eu não estou conseguindo mais ser bem abrangente. Eu estou sendo mais pontual. Então, perdoe-me se eu não estou conseguindo ser tão mais prolixo, né, na explicação. Mas eu acho que está dando para a gente pegar os pontos mais importantes, né? Se tá dando, é o mais importante. Vamos lá. É em cima da nossa necessidade, né? Em cima da nossa necessidade. Espero que você esteja gostando da live. 36. Mulher com 35 anos de idade, gesta 2 para 1, parto vaginal há 4 anos, 41 semanas e 2 dias de idade gestacional, corrida por ultrassonografia realizada no primeiro trimestre. Veja, já passou das 40 semanas. Se já passou das 40 semanas, eu tenho que fazer indução do trabalho de parto. Não posso esperar mais. Já passou das 40 semanas. Não é pós-datismo ainda, mas depois das 42 semanas que é mais perigoso e tem alta mortalidade. Mas depois de 40 semanas, a gente já faz indução de trabalho de parto. Então, você vai me... Vou ler aqui se tem alguma coisa alterada, certo? Vamos ver aqui, ó. Vem à unidade básica de saúde na consulta pré-natal. Dor nas costas e cansaço, normal. Nega contrações, disúria, perda líquida ou sangramento vaginal. Não tem problema nenhum. Relata boa movimentação fetal. Ao exame, a pressão está adequada, o peso está adequado, a altura uterina está adequada. Está um pouquinho mais baixa essa altura uterina, né? 41 semanas deveria estar um pouquinho mais alta, mas tudo bem. Batimentos cardíacos fetais normais, dinâmica uterina ausente, né? Não está tendo contrações. Toque vaginal, o colo está grosso, centrado com 2 centímetros de dilatação. Isso aqui é preocupante, porque não está parecendo nem que quer nascer. A apresentação cefálica. Então eu tenho que fazer justamente isso, fazer a indução do trabalho de parto. Dar alta do pré-natal e orientar a paciente a procurar maternidade quando apresentar sintomas de trabalho de parto. Aí ela morre e o bebê morre. Letra A, tá errado. Encaminhar para a maternidade para avaliação da vitalidade fetal e indução do parto. Aí eu gostei. Resposta letra B. Depois de 40 semanas, indução do parto. C, orientar o controle da movimentação fetal e aguardar o trabalho de parto. Aguardar não. Letra D, agendar nova consulta em 7 dias. Olha, morreu. 7 dias? Eita, meu Deus. Ó, já tá, vai ser com 42 semanas? De jeito nenhum. Solicitar a sonografia obstétrica e agendar consulta 7 dias, 42 semanas? De jeito nenhum. Tá errado. Então a resposta é a indução, né? Letra B, não é isso? 36, letra B. É isso aí. Então é isso, meu amiguinho. Live rapidinha, só no que realmente é importante. Se você gostou dessa live, escreva aí #LiveTop para eu saber que você tá gostando, que tá dando tudo certo, tá servindo para você. Se você é um eremita, esse cara, o cavernícola, aquele que não tá saindo de casa, que tá preso dentro de uma caverna, só esperando o dia da prova, estudando de manhã, de tarde, de noite, então escreva aí #cavernícola, #eremita, #noia. Nos vemos hoje às 17 horas. Tchauzinho para vocês. Papai do céu abençoe. Até mais. Tchauzinho.